Ó, eu trouxe esse tema aqui, é importante para a cidade, porque a Prefeitura de Maringá, ela conquistou o primeiro lugar no prêmio Cidades Sustentáveis, aí do Instituto Cidades Sustentáveis, com um programa aqui em Maringá, das Zonas Especiais de Interesse Social, que é aquele programa que constrói casas em espaços que estavam ociosos, certo? O programa original foi uma iniciativa do vereador Humberto Henrique em 2013. De acordo com a prefeitura, a gestão conquistou o primeiro lugar na premiação categoria social, com cidades entre 101 e 500 mil habitantes, com o PROZEIS. A Prefeitura de Maringá, ela garante casa própria para centenas de famílias que recebem até 3 salários mínimos. O financiamento dessas habitações apresenta condições especiais com valor mais baixo que o aluguel. Essas casas que são construídas, elas têm aproximadamente, casas e apartamentos, tá? Para ficar claro aqui, elas têm aproximadamente 50 metros quadrados. Estou trazendo isso porque a premiação, ela é importante, mas o mais importante é a construção das casas para as famílias que precisam. E aí no final de semana, mais precisamente na sexta-feira, eu dando uma olhada no noticiário, eu encontrei que a Prefeitura de Campinas começou a construir casas lá com 15 metros quadrados para abrigar uma média de até 4 pessoas por casa. É isso mesmo, 15 metros quadrados. Essa iniciativa lá de Campinas foi alvo de críticas, apesar de alguns beneficiários se sentirem vitoriosos por terem agora acesso a uma moradia lá em Campinas. Então é uma coisa que, de alguma maneira, a gente precisa entender. 4 pessoas morando num espaço de 15 metros quadrados, eu não sei se é algo para se comemorar ou para se ficar triste com tanta coisa que a gente tem nesse país. A ideia lá é um banheiro e mais um cômodo somente em 15 metros quadrados. Que em premiação de Maringá, ZEIS aqui em áreas nobres, que são moradias populares em áreas digamos, nobres da cidade. Por exemplo, nós temos um condomínio aqui na Rua das Azaleias, que é um lugar bastante valorizado. Foi feito por lá um conjunto de apartamentos de ZEIS. Em outros locais também aqui em Maringá fomos premiados por isso. E aí, em contrapartida, Campinas fazendo casinhas, eu vou chamar assim, tem que ser pejorativo. Não com as famílias, mas com a construção de 15 metros para abrigar até 4 pessoas. Pois é, eu desconheço o plano aí em Campinas, obviamente, que é uma metragem completamente inferior daquilo que realmente a gente acha até meio que ter uma vida dentro de uma casa, né, com 4 pessoas ali, é complicado. Claro, Maringá é sempre aí à frente, né, das demais, enfim, acho que um prêmio merecido, né, para a prefeitura, para o município, para a população como um todo, mas sempre focando nesse bem social, né, que temos que fazer essa missão aí de proporcionar às pessoas que não têm como, né, facilitar para elas terem um financiamento melhor aí para as casas. Enfim, acho excelente iniciativa, obviamente, e sempre buscando todo ano esse tipo de situação. Não só nas áreas nobres também, como você colocou aí, mas tem muito lugar ainda para construir aqui em Maringá. Então, seria muito interessante lançarem mais programas ainda, porque tem muitas pessoas ainda que sonham, né, com essa casa própria. Vamos lá, Ângelo Rigon. Lembrando que o Dário Saad, que é o prefeito de lá de Campinas, é do Republicanos. Isso me traz o governo Collor na cabeça. Houve um projeto na época da ministra do Planejamento, se não me engano, não existia BNH na época, já tinha acabado, a Margarida, as casas da Margarida. E a Margarida chegou a vir em Maringá, inclusive. A Thaís, um monte de grupo de conjunto foi começado nesse esquema da Casa Margarida. Aqui em Maringá as pessoas foram aumentando. Então começou com 20 metros, 5 só a mais que Campinas. Até a imprensa apelidou de baias, parecia baia, não cabia um cavalo dentro daquele espaço. E tanto a ministra como então o prefeito da época que contratou a obra, Ricardo Barros, foram questionados pelo tamanho dessas casas. Né? Só que, felizmente, o país superou as dificuldades do governo Collor e as famílias começaram a ampliar suas casas, né?
Porque em Maringá o plano diretor garantiu um espaço mínimo do tamanho do terreno. O terreno em Campinas é de 90 metros. Olha só a diferença, Tá. né? Maringá era 300. Então você não podia construir nada com um terreno menor. Então possibilitou. É absurdo a gente ver algo desse tamanho, porque depõe contra o ser humano, é dignidade humana. Moradia é um direito, é uma coisa muito complicada, é difícil de se fazer, ainda mais em Maringá, que tem um preço alto de terreno. As leis que foram regulamentadas pela prefeitura, mas iniciativa do Humberto Henrique, em 2013, 10 anos atrás, foram importantes. Passou a utilizar desses espaços de grandes empreendimentos para dar uma partezinha para o pobre, para quem tem menos condições de pagar aquele terreno, aquele apartamento que as pessoas com mais condições têm. De qualquer forma, parabéns para Maringá e uma vai para o prefeito de Campinas. Luiz Neto. Paulo, há de se entender que cada município tem o seu plano diretor, né? Tem as suas diretrizes do tamanho de terrenos para realizar suas construções, seu planejamento. E esse planejamento em Maringá, né, da questão da construção de terrenos, inclusive o tamanho necessário, até para a questão de casas geminadas, né? Tudo isso são diretrizes apontadas aqui pelo município de Maringá, que são diferentes de Campinas, como é diferente de Sarandi e de outros municípios. A gente sabe que hoje tudo tem uma metragem mínima e na cidade apresenta essa metragem para a construção de casas populares. O modelo de casas populares ao longo dos anos em Maringá aumentou acho que no máximo foi 4 metros quadrados. Mas quando se fala numa construção como essa, né, de apenas 15 metros, a gente coloca em xeque algumas questões, né, como a dignidade humana mesmo, a dignidade do espaço para uma família viver. 15 metros é muito pouco, e mesmo que o terreno seja 50 metros, ainda uma construção de 50 metros é muito pequena. A gente sabe que estou falando a totalidade, né, que a família tem essa possibilidade de usar a totalidade do terreno, continua sendo muito pequena, para fazer uma moradia de qualidade, onde as famílias possam ver de forma tranquila. E o que chama a atenção também é a diferença, né, da qualidade de um lugar para o outro. A gente não é à toa que Maringá é uma das melhores cidades para se viver por causa desse planejamento, a forma que as coisas são feitas. E a gente tem, como o Ângelo muito bem disse, a ampliação disso. As pessoas que moram em casas populares em Maringá, elas têm um prazo para murar aí a unidade na qual elas foram contempladas, podem sim fazer ampliações dessa unidade depois de um certo período, e acredito que todo mundo, na sua totalidade, quem tem casa em Maringá popular, a grande parte já fez alguma mudança e alguma melhoria.